Irmãos e irmãs, todos presentes, que Deus nos abençoe nesta noite, como sempre nós falamos mais uma vez. Cada culto, cada dia é um evento e nós temos que agradecer dia a dia. Amém? Amanhã vai ser um próximo dia, que Deus nos ajude. Segundo o que Jesus nos ensina, basta cada dia o seu evento. E hoje nós vamos apresentar para você e agradecer também quem está nas redes e vai nos ouvir mais tarde ou outro dia durante a semana. Que Deus te abençoe muito. Nós temos algumas pessoas, inclusive do exterior, nos ouvindo. Que Deus te abençoe, embora nós não conhecemos pessoalmente, mas essa tecnologia está encurtando distâncias. E cumpre-se a palavra de Deus, que o Evangelho vai ser pregado para todo mundo. Ora, quem diria que daqui do interior do estado de São Paulo nós íamos pregar para o exterior, para a Colômbia, por exemplo. Nós temos um ouvinte na Colômbia. E que Deus te abençoe, todos que estão nos ouvindo. Os aqui tão perto de nós e os tão longe de nós fisicamente. E nós cremos que aqueles que ouvem no amor de Deus tão perto estão quanto aqueles que nós estamos vendo pessoalmente neste culto. Amém? Que Deus nos abençoe. Precisamos muito das bênçãos dele, capacidade. E o que está acontecendo do outro lado do mundo também está acontecendo aqui em algumas variantes, mas Satanás tem atuado no mundo todo. Que Deus abençoe cada irmão. Tenha misericórdia de nós. Amém? Isaías 55, talvez um dos capítulos mais conhecidos desse profeta tão importante. E ele, neste capítulo, ele demonstra algumas informações para nós e nós vamos ler para que você tome ciência. Quem não lembra, vai lembrar. Quem já leu, por favor, nos ajude em oração no que você já sabe. E quem nunca leu, preste bastante atenção. Nós não vamos ler o capítulo todo, mas nós vamos ler os 3 primeiros versos. Amém? Amém. Leitura. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, a vossa alma se deleita com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e ouvi, a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Amém? Oração. Amado Deus e Pai poderoso e misericordioso, neste momento, nós pedimos as suas bênçãos para que possamos trazer a palavra diretamente do trono da graça, do qual nós cremos ser a sua santa palavra. Nos capacite, nos dê postura e que cada coração possa estar aumentando o seu espaço para poder abrigar a sua palavra com muito amor e recepção, na presença do seu Espírito. É o que nós te agradecemos. Amém. Amém. Como você pode ver, Isaías é um livro um tanto extenso. Ele é um livro, sem querer espantar ninguém, difícil de ler, mas é um livro importante, interessante, por isso que existem os pregadores. É claro que em 3 versículos nós não vamos dar discernimento de um todo para você do livro. Mas é interessante, nós vamos trazer você ao principal autor da Bíblia. Jesus, nosso Senhor, ele está no primeiro livro e no último livro da Bíblia. Isaías foi um profeta que trouxe visão, predição ao povo de Judá principalmente, de que as coisas não iam bem para o lado deles, porque eles eram desobedientes. Só desobedece quem sabe o que deve fazer.
E aqui, pela nossa alegria, para a nossa alegria, conforto e esperança, ele traz chances, ele traz apelo para voltar ao Senhor. Por isso que nós vemos a palavra vinde. Vinde é um chamamento, é uma convocação. Primeiro nós vemos alguma coisa sobre sede e fome e também dinheiro com que se usa os seus recursos. Primeiro versículo nós vemos de águas e eu quero dizer para você, como nós estamos lendo sobre comprar água, é um tanto difícil para nós, pelo menos aqui dessa cidade, entender para comprar água para beber. Só comprar água para beber quem quer, porque água tem. De qualquer forma tem. As nossas torneiras têm água potável. Mas a falta d'água e a fome extrema é a maior gravidade de todos os tempos em todos os povos. As civilizações só se concentram onde tem água. Onde não tem água, não dá para morar, não dá para viver. A maioria de nós não tem a ideia do que é ter sede, isto é, estar sedento. Sedento é quem tem muita fome. E também quem tem muita sede. E a inanição ou raquitismo é quem está passando por muita fome, já está num processo de degradação do corpo. É normal ter vontade de beber água quando tem água à vontade. Aí você vai no filtro ou na torneira, pega um copo d'água, uma caneca, bebe a água à vontade, até acabar a sua sede. Se por acaso sobrar um tanto d'água, você joga fora. E isto é normal entre nós. Assim como é normal nós irmos ao mercado, quando recebemos o nosso salário, e fazer compra dos nossos alimentos. Mas não é assim tão fácil em muitos lugares do mundo. Em certos lugares existem pessoas que passam fome, sede, passam necessidades de água para sobreviver. São famintos e sedentos por água. Pagam qualquer preço pela preciosa água. Ou encontra água, ou morre de sede. Ou encontra alimento, ou morre de fome. Os dois sempre juntos. Olha, que nem estamos falando de água para lavar louças, para lavar roupas, para tomar o banho, para a higiene, etc. A água para essas necessidades praticamente não existe para esses povos. Se não tem água para beber, não vai ter para outras necessidades também. Nesses lugares, meu irmão, irmã, e alguns já sabem do que nós estamos falando, a água é uma questão de sobrevivência, de vida ou morte, de gente, de animais e de plantações. Nossa leitura de hoje, o ambiente era bem parecido com o que você acabou de ouvir e da leitura que também você acabou de prestar atenção e também ouviu. Para esses povos, a água é a salvação, não só da lavoura, mas, repito, da sua própria vida. Por isso é que Jesus associa a sua salvação aos homens como ele, água da vida, fonte de águas da vida, sendo ele a fonte das águas que salvam os que buscam saciar a sua sede. Ouvindo Jesus pregar, por ouvir a palavra de Deus, supre quem tem sede de justiça e quem tem necessidade, sede da sua salvação. Em Mateus 5 e 6, Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Agora vamos à nossa leitura. Alguns estudiosos acreditam que este capítulo de apelo do profeta Isaías é um hino da alegria, do triunfo e que celebra a consumação que já se aproxima, a restauração de Israel. Esse é o contexto.
Havia um pacto eterno que fora firmado com Davi e será cumprido. É o novo Êxodo que nos faz lembrar do evento com o qual a história de Israel se iniciou. Vocês lembram que eles saíram do Egito e terá um lugar nesse tempo de glória, agora com o êxodo espiritual. Podemos dizer, metaforicamente, a migração das almas para Jesus, como consolo dos aflitos. O profeta se coloca em uma relação viva com estas coisas, embora ainda não acontecidas. Isaías proclamou a iminência dos acontecimentos e sendo confiante na convocação celestial, a que nós lemos. Então o que ele fez? O Senhor tocou no coração dele, como um édito, como um mandamento, e ele, como bom soldado, ele expediu um convite urgente a todos os que têm fome e sede, de aceitarem as bênçãos oferecidas, e convidou o seu povo ao arrependimento. Logo na primeira estrofe, nós vemos o convite aos famintos e aos sedentos. Ah, todos vós que tendes sedes, vinde às águas. Este convite convocou os homens ao banquete de Deus, banquete da graça abundante a todos que têm sede de participar. Não precisa ter dinheiro para comer do melhor, para suprir as suas necessidades da sua alma, para alimentar o espírito é necessário o amor de Deus. Interessante, nós precisamos de dinheiro para encher o estômago, mas não precisamos de dinheiro para acalmar o nosso espírito. Amém? Não sei se você já havia pensado dessa forma. Precisamos com urgência de dinheiro para comer e para beber. E se não tiver dinheiro, só pela misericórdia de alguém. Agora, para acalmar a nossa alma, também só pela misericórdia de alguém. E este é Jesus. Por isso que ele diz, vinde comprar sem dinheiro, sem pagar nada. No Provérbios 9, 5 e 6, que é um chamamento também de Isaías, escrito por Salomão, ele diz, vinde comei do meu pão, e bebei do vinho que tenho misturado, e deixai os insensatos, e vivei e andai pelo caminho do entendimento. Não é uma opção, é uma decisão. Ele fala, vinde aqui e deixa o que ficou para trás. Esquece as coisas passadas. Veja que no último versículo nós lemos que o Senhor tem uma aliança perpétua e firme, beneficência de Davi. Porque Davi foi um homem que andou obediente com Deus. E havia uma promessa em torno dos homens obedientes ao Senhor. Agora Jesus, apresentando como a graça de Deus, lança o convite. Ele, a graça gratuita que Jesus pagou na cruz, veio ao mundo. E na verdade é isso que Isaías estava dizendo. Em Mateus 11, 28 e 29, olha irmãos, nada diferente da nossa leitura. Agora Jesus proclamando, vinde a mim. Ora, Isaías disse, vinde às águas. E agora Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Qual é o preço? Para nós, nada. Para Ele, a sua vida. Como estamos falando de vida e morte, para nos resgatar, para nos dar a salvação, o descanso das nossas almas, alguém precisava de fazer alguma coisa. E Ele fez por você. Para que todos aqueles, sem distinção, sem acepção de qualquer um que seja, diante do reconhecimento pessoal, de que estivesse numa situação degradante e que padecia de necessidade, tão somente para os cansados do mundo, oprimidos e desesperados. Amém? O convite está nas praças, está nos editais,
nas ruas, nas casas, nos campos, nos desertos, nos mares, nos templos, em qualquer lugar há um anúncio: Jesus te quer salvar. Amém por isso. Todos deveriam vir e receber o convite gracioso. Foi uma ordem do céu. Ide pregai a todo mundo, para que todos saibam, porquanto havia águas abundantes para ser distribuídas. Não ia faltar água para ninguém, de graça, sem nenhuma restrição. E para os famintos havia muitos alimentos excedentes, que nada custava, e também não faltaria nada, para aliviar os corações dos inconformados com este mundo, com os enfadados deste mundo, com os desgostosos, entediados com este mundo, como Ló estava, nesse espírito. Porque o verdadeiro maná agora não caiu mais do céu, como no Êxodo, para saciar a fome do corpo, do estômago. Ele veio do céu também, mas habitou entre os homens, foi crucificado por nós e subiu de volta aos céus, deixando o precioso alimento para todo aquele que crê na sua salvação. Em João 4,14, um texto conhecido, como vocês sabem, de aquela mulher em Sicar, a colônia dos samaritanos, e numa conversa ou outra, uma certa altura dessa maravilhosa conversa, Jesus diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém? Amém. Será que essa mulher entendia tudo? Por enquanto ainda ela estava mais curiosa. A água do poço mata a sede por um tempo. A água do nosso filtro mata a sede por um tempo. Logo depois temos que tomar mais água para não morrer de sede. Mas agora vinha Jesus dizendo, em 4,13, antes da nossa leitura: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, do poço de Sicar, mas da água que eu der, nunca mais terá sede. Nós tínhamos sede de Jesus, hoje nós temos Jesus. Amém? Hoje nós vivemos com Jesus. Jesus não veio para hidratar o nosso corpo com água potável, como essa mulher samaritana a princípio estava entendendo, como a mulher pensava. Ele veio para ser a água da vida, o verdadeiro maná, e quem dele bebe e come será farto para todo o sempre. Não mais para nutrir o ventre, mas para salvar a alma e acudir almas de cada faminto, cedendo de paz e justiça. Pela fé, a graça maravilhosa e real se faz acontecer entre nós. Pela fé se faz acontecer entre nós. Os homens o desprezaram. Isaías 53. Os homens o desprezaram. Não quiseram nada com ele. Atropelaram Jesus. O homem de dores veio como o prometido e foi recusado, como um simples cordeiro, e foi crucificado. Ele foi rejeitado, sim, irmãos, nós sabemos, mas nem por isso deixou de ser rei. Nem por isso deixou de ser rei dos necessitados. Rejeitado por aqueles que não queriam deixar de investir dinheiro no que era necessário, de que não tem nada a proveito, mas aqueles que queriam ter dinheiro para comprar água, Jesus falou: olha, para vocês nem precisam ter dinheiro mais, eu dou água para vocês, é só vir. Eu não sei qual a situação que cada um aqui está, mas você pode se qualificar, porque Jesus veio aos necessitados, e ele veio como rei dos necessitados, repleto do amor do Pai. Embora ele foi recusado, foi odiado, nada o deteve para cumprir o necessário para os homens famintos. Interessante isso.
Por mais que fizeram de tudo para atrapalhar ele, ele fez o que era necessário para nós. Ele cumpriu o que era necessário. Pela graça salvadora, os que creram receberam a sua paz. Irmãos, fizeram um tormento na vida dele. Enquanto isso, ele nos deu paz. A paz que só ele pode dar. O convite foi lançado a todos e nenhum indivíduo foi eliminado. Amém por isso. Os necessitados são os que deviam ter coração em disposição, voltados para se manifestar a fome a ele, dizer: eu estou com fome. Esse é um apelo para todos os homens de todas as nações. No versículo 7 desse capítulo nosso, que nós ainda não lemos, e ele volta a dizer para você, porque Isaías disse sobre os que não precisam, os que gastavam dinheiro naquilo que não é necessário, como nós vemos. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que, no seu trabalho, naquilo que não pode satisfazer? Agora no versículo 7, Isaías diz: deixe o ímpio o seu caminho, não vai atrás dele, e o homem maligno os seus pensamentos. Olha, não siga os homens maus e nem copie os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Ação com decisão de alma. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus só perdoa em quem admite seus pecados. Quando nós chegamos ao Senhor famintos, nós dissemos: Senhor, além de tudo, eu sou um pecador. Não tenho dinheiro e sou pecador. E ele disse: é você mesmo que eu quero. Abriu as portas, ele entrou. No versículo 6, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto ele está perto. Olha, aqui, sem dúvida nós vemos que tem um tempo disponível, tem um tempo aceitável, enquanto se pode achar e enquanto ele está perto. Quanto mais perto Jesus estiver de você, mais fácil você acha. E pode ter certeza que hoje ele está pertinho de você. Amém. Pertinho de você. Veja como que a provisão de Deus é rica e completa, porque o anúncio veio até nós. E assim também é o convite. Essas coisas alcançaram comodidades, irmãos, com o bom e do melhor, de quem é servido num banquete para o seu coração. O coração de quem tem Jesus tem um banquete espiritual. Hoje a mesa está servida, você está sendo servido do banquete espiritual. Nós não temos aqui carne assada, churrasco, comilança e bebelança. Nós temos pregação do Evangelho. Amém. Amém? E você não trouxe dinheiro para a igreja para poder pagar como numa churrascaria. Você trouxe você com vontade, com fome, com sede de ouvir a palavra de Deus. Ora, irmão, a igreja do Senhor tem que pregar a palavra do Senhor. Amém. Aí nós vemos que necessidades como água, e nós vemos também vinho e pão, tinham que ser comprados por altos valores em dinheiro e por pouco tempo, como Isaías escreve. Não era fácil, assim como hoje, quem é desempregado sabe quanto é difícil comprar o mantimento. Agora é gratuito e eterno para toda a vida. Irmãos, a título de você entender melhor essa pregação, esse sermão de hoje, quando Isaías retorna a dizer sobre as águas, a água, de fato, essa água potável que nós temos para beber, não sei se você sabe, ela era vendida por transportadores de água, cujos gritos eram ecoados com palavras entre os povos que não tinham água. Vinham as mulas, os camelos vendendo águas, com aqueles odres, e eles gritavam de fato: ó vós, ó povo, todos que têm sede, que precisam de água, temos a água aqui para vender para vocês. Olha, e a água é da boa, está fresquinha,
Trouxemos da fonte direto para você. Só que tinha um porém, tinha que ter dinheiro do bolso, senão só via o vendedor passar. Agora os pregadores do Evangelho do Senhor passam dizendo, vem e aceita Jesus. E as pessoas podem dizer, mas eu não tenho dinheiro para dar. Falou, mas Jesus não está pedindo dinheiro para você, está pedindo o seu coração. Amém? E é isso que Isaías escrevia. Assim era a propaganda dos vendedores de água, traziam água dos oásis, dos rios um pouco distantes. E o comércio de água era dinheiro em caixa, porque quem ia ficar sem água? Entregava alguns bens, fazia o escambo, mas tinha que ter água em casa. Por isso Isaías diz sobre a água. O povo comprava água ou morria de sede. Então quem tinha dinheiro, irmãos, a prioridade era guardar dinheiro para comprar água. Você está entendendo agora? A prioridade era guardar dinheiro para comprar água. Porque poço, irmãos, não tinha poço disponível. Só os ricos tinham poço. O povo precisava desesperadamente de recursos para comprar água, para beber, matar a sua sede. Então, geralmente o povo era sedento de sede. Imagine os dias de hoje faltar água para beber. Não sei se vocês conseguem imaginar o que é não ter água para beber. Se nós soubéssemos, na verdade, nunca mais iríamos desperdiçar águas nas descargas sanitárias, por exemplo, com água potável. E que é um absurdo o que nós fazemos. Mas como tem demais, a gente joga pelo ralo. Mas imagine que essa água, se um dia faltar e nós lembrarmos que nós fazíamos coisas tão desnecessárias com essa água tão boa de beber. Pois então, o profeta Isaías anunciou Jesus o Messias, nesta metáfora da água da vida, Jesus, aquele que dá água sem ter que pagar nada. Novamente eu te falo, sem sacrifício nenhum. Durante a festa dos tabernáculos, por exemplo, só para lembrar, era uma festa de 7 dias, uma das festas mais importantes do povo de Israel. A festa das cabanas ou as festas das colheitas. Jesus apareceu entre os participantes, está em João capítulo 7. Aliás, os irmãos dele, não sei se você lembra, até perguntaram, você não vai na festa não? E ele deu a entender que não ia, mas depois, no meio da festa, no último dia do encerramento, Jesus chegou nessa festa sem ninguém saber. Houve um burburinho, ele vem ou não vem? Mas Jesus apareceu. Veja o comportamento de Jesus. Versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha, irmãos, tinha fonte de água, tinha uma porta chamada Porta da Fonte. Mas ele vem e fala desta forma, e ele emenda e diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Mais uma vez nós lemos. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Sabemos que o Espírito veio no Pentecostes. Nesta festa, como eu já disse para vocês, e também chamada a festa das cabanas, os sacerdotes transportavam, durante o cerimonial de encerramento, jarros de água. E fazia uma fila de sacerdotes com jarros de água, cheios de água, para derramar no altar, para agradecer as chuvas temporã e seródia, que deram os grãos para alimentar o povo, a nação, por mais um ano. A festa era anual, então todo ano eles agradeciam a colheita. Por isso o nome, a festa das colheitas. O povo agradecia. Nesse momento foi que, na nossa leitura, onde Jesus interrompe esse cerimonial e se apresenta como a fonte das águas vivas, agora para toda a vida, não mais de ano em ano, mas para sempre. Claro que ninguém entendeu nada. Como iriam entender se não ouvia Jesus? Como é que teriam fé se não creram nele? Como entenderiam Jesus se não caminhavam com ele? Mas ele falou. Jesus foi na festa dos judeus
mas eles não foram ouvir o que Jesus tinha para oferecer. Mesmo assim, Jesus ofereceu. Até para quem não quer. Eles gostavam de pagar sacrifícios. Jesus veio para que ninguém pague mais nada e nem sacrifique mais nada, apenas tenha misericórdia. Misericórdia, irmãos, alivia os aflitos. Misericórdia socorre o próximo. Por isso que Isaías diz no versículo 2: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, olha o profeta, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Bem rapidinho. Agora Jesus fala, ou Isaías fala, que se deleite com a gordura. Irmãos, as coisas que não podem satisfazer são realmente supérfluas. A própria riqueza é supérflua, a fama é supérflua, o poder é supérfluo, o consumo é supérfluo, os prazeres são supérfluos. Todas essas coisas não estão no rol da salvação, mas está nos prazeres dos homens e envolve dinheiro. Só que tem que pagar. Só que tem que pagar. Para ser filho de Deus não precisa de nada disso. Aliás, Jesus fala, se tem que vestir e comer, fique contente, porque eu estou em você. No mais eu dou conta, como Ele cuida de nós. Se alguém aqui está pensando em ficar rico, por que não encara uma situação de ficar com Jesus? De ser de Jesus? Em contrastes, meus irmãos, há coisas necessárias para a sobrevivência, a serem consumidas. Jesus diz que o que é bom para a satisfação da alma, tenha satisfação, é a gordura gratuita de Deus. Sabe por quê? A referência à gordura é que os sacrifícios e as festividades realizadas nessas festas, mais tarde por aqueles que participavam das ofertas do sacrifício, depois de todos os rituais, o sangue e a gordura eram queimados sobre o altar para que aquele cheiro da fumaça fosse aceitável como cheiro suave ao Senhor. Isso era importante. A maior porção da carne era passada para os sacerdotes, e tudo isso para pagar os pecados do povo. Eles faziam sacrifício para aliviar a alma. Já tinha um sentido correto das coisas. E o que sobrasse de toda aquela festividade era consumido por aqueles que tinham vindo nas suas caravanas, nas suas viagens. Então sobrava alimentos. Sobrava alimentos. Parte era do sacrifício era queimado, parte era dos sacerdotes, e a parte era distribuída em comum para todos comerem. E ali havia uma grande refeição. E irmão, o povo, era o melhor momento do povo, porque eles se confraternizavam. E nesse momento, essa refeição comum, eles tinham o Senhor como convidado especial. Porque primeiro serviram ao Senhor, depois eles serviam e eles criam que o Senhor estava ali com eles nessa refeição. Porque o Senhor, além de ser o convidado especial, eles haviam oferecido ao Senhor o prato principal. Agora o Senhor estava com eles na refeição, como na ceia nossa. Interessante, né? Como na ceia. Nós sabemos que o Senhor está presente com a ceia. Nós estamos comendo os dois elementos, o pão sem fermento e o fruto da vide, e nós cremos que o Senhor está comum conosco, que Ele é participante, Ele é o corpo, Ele é o sangue. Da mesma forma, o povo entendia que na gordura que o Senhor aceitou, era sinal que o Senhor estava ali com eles. E realmente estava. E realmente estava. Tudo, irmão, era um pacto com Deus, era chamado da festa sacrificial. Então, do que sobrava, havia abundância para todos. E pode ter certeza, não faltava para ninguém. Lembra de Ana? Lembra de Ana? Não faltava para ninguém. E ninguém era despedido de mãos vazias. Todos voltavam para casa satisfeitos e com coisas para comer na viagem. E era assim essas festas.
Tudo que alguém precisava, tinha. Matava a sede e matava a fome, bem como um coração obediente, tocado nas provisões. Essas festas realmente eram maravilhosas, porque eles agradeciam a Deus, confraternizavam e voltavam para casa, certos que Deus havia perdoado o pecado deles, e eles voltavam para casa alegres e felizes para começar mais um ano. Mais um ano. Então era por isso que agora eu trago para você o último versículo, a aliança perpétua com Davi. Deus não esqueceu. E ele diz, inclinai os vossos ouvidos, o versículo 3, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E é isso. Amém? Amém. Davi foi um homem de Deus, então Deus deu benefícios para ele. Todos os que são de Deus recebem benefícios eternos. Tudo que Davi foi, Deus prolongou para a eternidade. Tudo que você é nessa vida com Jesus, Deus prolonga para a eternidade. Essa água é eterna. Amém? Por isso que Isaías clama ao povo, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Agora fica claro que as coisas nobres a serem obtidas por um coração bem disposto, arrependido, embora nunca pela dignidade humana de qualquer um de nós. Somos indignos. São as que pertencem ao pacto com Deus. A aliança firmada por Deus com Davi está particularmente em mira neste momento entre nós, também através de Jesus, o filho de Davi, o rei eterno. Mas agora ele aplica a futura era do reino de Deus, o reino de Jesus, o reino eterno, em que também nós somos participantes. Você pode ser um participante também. Pode ser. Porque a oferta está em aberta. O edital não venceu. Por isso que enquanto você está perto, enquanto está próximo, não perca a oportunidade. E para encerrar, segundo Pedro 1:11, esse magnífico apóstolo, e ele diz, e escreve, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Concedida. Que bom bater na porta, abrir a porta e conceder a entrada. Amém? Amém. Pense nisso. A porta está aberta. Amém. Todos os homens de Deus pregam porta aberta, nunca porta fechada, para quem quer que seja. Deixa Jesus entrar. Amém. Boa semana a todos. Amados, glória a Deus por ter nos dado mais uma chance de pregar. Há alguma manifestação nesta noite? Levante a sua mão enquanto nós aguardamos. Se tem alguém que fala, olha, agora eu já decidi o que eu vou fazer da minha vida, eu não tenho mais segredo nenhum. E pode até dizer, seja o que Deus quiser. E Ele quer. Amém? Alguém? Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Trabalhe nesse momento com o Senhor, fale com Ele. Deixa a luz do céu entrar, deixa Jesus falar com você. E Ele não abandonou, não vai abandonar e nunca nenhum de nós. E você que vai falar dessa pregação para alguém, diga o que você ouviu hoje. Foi bom. Amém?